pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Iordanov, eu sou naturóloga, taróloga, coaching, enfim, terapeuta integrativa. E na live de hoje eu quero falar sobre a importância da gente curar as nossas feridas emocionais, sobre a importância da gente soltar esse peso que nos prende ao passado. Então eu vou dar alguns minutinhos. Se você está vendo essa live gravada, você pode passar um pouquinho para frente, né? Porque eu vou dar alguns minutinhos para as pessoas poderem entrar ao vivo, tá bom? Oi, Carol, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui. Sempre bom ter você comigo. E eu já vou pedir para vocês compartilharem para as pessoas, para os seus amigos que precisam aprender a soltar esses fantasmas do passado, né? Para todas as pessoas que precisam aprender a liberar essa energia, né? Muitas vezes a gente fica preso no que nos aconteceu e com isso a gente não consegue ir para a nossa vida com coragem, a gente não consegue ir para o futuro, a gente fica preso no nosso passado. Então, eu vou convidar as pessoas aqui para poderem participar e eu espero que vocês também possam compartilhar com as suas amigas para que elas também possam se desvincular desse peso do passado, né? Porque pensa assim, pessoal, por que a gente precisa aprender a soltar, a curar essas feridas do passado? Porque imagina que você está fazendo uma força imensa para segurar tudo isso dentro de você. Então imagina que dentro de você tem todos esses traumas, tem todas essas dores, tem todos esses problemas que você passou. E o que acontece? Geralmente, pessoal, a gente não quer olhar para isso, porque dói, né? Geralmente a gente... Oi, Pri, seja bem-vinda, uma honra ter você aqui. Então, geralmente a gente não quer olhar para essa dor, a gente quer negar tudo isso, né? Quantas vezes a gente se sentiu ferida e a gente não simplesmente quer ignorar, a gente quer esquecer, a gente quer fingir que tudo isso não existe na nossa vida. Oi, Tati, seja bem-vinda. Bom dia, Pri, obrigada, viu, pela sua presença. Uma honra ter você aqui. Então, pessoal, muitas vezes a gente fica preso porque a gente está negando tudo isso. Porque existe essa dor interior e a gente não quer olhar para isso. Porque a gente pensa que se a gente olhar para isso, vai doer de novo, vai doer mais. Então, o que a gente faz? Bom dia, Tati, obrigada pela presença. Então, o que a gente faz, pessoal? A gente sente aquela dor e a gente simplesmente quer ignorar. A gente quer seguir em frente como se nada tivesse acontecido e a gente não acolhe essa emoção. Então, o que a gente faz geralmente? A gente tem ali uma dor, um problema, uma ferida emocional e a gente simplesmente ignora tudo isso. A gente quer continuar fazendo as nossas coisas, continuar com a nossa rotina e seguir em frente. Só que o que a gente faz? A gente pega essa ferida emocional e vai segurando internamente para que ela não venha à tona. Então é como se você pegasse uma bola e tentasse segurar essa bola embaixo da água. Então você faz uma força tremenda para segurar todas aquelas emoções que te feriram embaixo da água. Só que o que acontece? À medida que você vai segurando, uma hora os seus braços vão cansar. Né? Então, à medida que a gente vai segurando todas essas emoções dentro da gente, uma hora a gente vai cansar isso, vai ter que vir à tona. E quando vem à tona, às vezes vem da pior forma, né? Oi, Alê, seja bem-vinda. Então, pessoal, a gente fica negando todas essas emoções, querendo excluir, porque a gente não quer lidar com tudo isso, a gente não quer lidar com essa dor.
A gente fica segurando tudo isso internamente e ignorando, fingindo que não aconteceu. Só que quanto mais a gente ignora, quanto menos a gente quer olhar para isso, mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo, as nossas emoções vão trazer isso à tona para que a gente lide com isso. Eu já comentei com vocês diversas vezes sobre o meu burnout e é um exemplo maravilhoso de como a gente tenta negar tudo isso. O que é o burnout, na verdade? É um problema que está cada vez mais comum. Eu vejo cada vez mais pessoas com essa questão. Porque a gente tenta controlar tudo, a gente tenta se colocar numa caixa, a gente tenta ser a melhor, a gente tenta ser perfeita. Só que uma hora toda essa tensão que a gente está trazendo para o nosso organismo precisa vir à tona, precisa ser externalizado, porque a gente não tem mais o controle sobre isso. E quando é que acontece essas crises de pânico, essas crises de ansiedade? Geralmente é à noite. Por quê, pessoal? Porque a gente controlou tudo durante todo o dia, né? Através da nossa consciência, a gente controlou tudo isso ao longo do dia. Só que chega à noite, quando seu corpo relaxa, sua mente relaxa e você entra num estado de sono, de relaxamento, essas barreiras caem, né? Então esse controle, essa pressão que a gente fez para segurar todas essas emoções, quando a gente está dormindo, isso relaxa, né? Então, muitas vezes é durante a noite que essas crises de pânico vêm à tona, porque é a forma do nosso corpo liberar toda aquela tensão que a gente segurou durante todo o dia, tá bom? Então, enquanto você não olhar para isso, enquanto você não curar, enquanto você não ressignificar suas emoções, você vai estar usando toda a sua energia para represar essas emoções internamente. E quando a gente tenta represar a nossa energia, o que acontece? Não sobra energia para mais nada. Né? Então você está ali controlando, represando, reprimindo, e você está usando toda a sua energia para fazer isso. Então não vai ter energia suficiente para você fazer os seus projetos, para você buscar coisas que te satisfaçam, para você buscar a melhor versão de você mesma, porque você vai estar exausta. Você gastou toda a sua energia tentando controlar essas emoções, tentando controlar esses aspectos do passado, né? Então, por isso, pessoal, eu digo para vocês, se você quer melhorar na sua vida, se você quer viver novas emoções, se você quer ter novas experiências, você precisa primeiro liberar esse lixo emocional que você está carregando internamente. Enquanto você continuar carregando esse lixo emocional dentro de você, você vai estar usando a sua energia para isso, para reprimir as suas emoções, ao invés de canalizar para aquilo que você quer, tá? Então, é fundamental que você limpe esse lixo emocional, que você solte esse controle, que você solte essas armaduras que você colocou para se defender. Diz aqui para mim se está fazendo sentido para vocês, se vocês fizeram isso já, né, de querer reprimir todas as emoções, querer passar por cima de tudo aquilo que te feriu, ao invés de ressignificar tudo isso, né? Se você tentou esquecer tudo aquilo que te aconteceu, ao invés de verdadeiramente curar, olhar para isso com coragem, né? Porque muitas vezes a gente não quer olhar porque dói. Então a gente fica negando, até que uma hora, mais cedo ou mais tarde, isso tem que vir à tona. Ó, a Lê tá falando muito sentido, né? Então, obrigada, Lê, pela sua colaboração aqui. Então, vamos lá, pessoal. Imagina o seguinte, quando alguma coisa te fere, o que a gente faz? A gente vai criando camadas, né? A Tati também tá falando, sim, até pouco tempo, né? Então, Tati, o que a gente faz? A gente vai criando camadas para se proteger. Ao invés da gente olhar para aquilo e entender o que aconteceu,
para que aquilo aconteceu com a gente, né? A gente fica querendo se proteger. Então, eu fico criando camadas, energeticamente falando, né? Para me proteger da dor. Ó, a Tati falou aqui, negando tudo, né? O quanto que a gente nega aquilo que a gente está sentindo. É o famoso varrer para debaixo do tapete, né? É isso mesmo, Alê. E eu vivi muito tempo assim, né? Eu fingia que estava tudo bem, né? Eu fingia que eu estava bem e eu continuava, eu queria continuar. E a gente vai passando por cima de nós mesmos para seguir em frente. E é um mecanismo de defesa. É claro que ninguém quer ficar olhando para a dor, mas às vezes é necessário a gente parar e acolher o que a gente está sentindo ao invés de negar. Né? É importante a gente olhar para a gente e falar: o que eu estou sentindo? Né? Começar a acolher as nossas emoções para daí trazer cura. Né? Então, o que acontece? A gente vai criando camadas energéticas para nos defender da dor. A gente vai pondo um monte de armadura. Então, a gente se sentiu ferida, a gente se fecha, a gente vai endurecendo. E isso literalmente, tá, pessoal? A gente vai criando tanta tensão no nosso organismo que a gente vai criando couraças musculares, a gente vai tensionando o nosso corpo. E fazendo isso, a gente não deixa nada entrar. E quando eu digo nada, é nada mesmo. O que isso significa? Às vezes, você pôs essa armadura para se proteger da dor, ok. Só que se alguém vier e te dar um murro, você não sente. Mas também se alguém vier e fazer um carinho no seu braço, você também não vai sentir. Então, quando a gente vai criando essas couraças musculares para se defender da dor, a gente vai tensionando o nosso corpo, a gente vai trazendo essa tensão para dentro de nós mesmas, a gente talvez se proteja realmente, mas também talvez a gente não deixa nada entrar. A gente se fecha na dor, a gente se fecha no passado e aí a gente não consegue experienciar novas emoções, novos acontecimentos, né? A gente se fecha literalmente para o novo. E aí, pessoal, quando você se fecha para a vida, você vai se tornando cada vez mais endurecida, cada vez mais azeda, amarga, porque você não deixa a doçura da vida entrar, você não deixa nada de extraordinário acontecer para você, porque você está fechado na tristeza, no que te aconteceu no passado, nas pessoas que te feriram. E aí, pessoal, é uma escolha que a gente tem que fazer, sabe? Até quando você vai viver no seu passado e deixar que nada de novo entre na sua vida? Até quando você vai se permitir viver nesse passado, nessa dor, nessa amargura, ao invés de escolher uma nova vida, ao invés de se abrir para o novo? Então, o que a gente faz, né? A gente geralmente perde o poder quando a gente faz isso. Porque quem é o responsável pela sua infelicidade hoje? Quem é que foi o responsável pela sua infelicidade? Se você está aí nomeando as pessoas que te feriram, as pessoas que erraram com você, eu sinto te dizer que o maior responsável pela sua infelicidade é você mesma. Entenda o seguinte, não importa o que te aconteceu, não importa o que você se feriu, quem te fez sofrer, a questão é até quando você vai continuar nessa dor, até quando você vai escolher permanecer assim, do que ressignificar isso. Né? Oi, Tá, seja bem-vinda aqui, meu amor, que bom te ver aqui. A Tá é minha melhor amiga, pessoal, é uma honra ter ela aqui comigo. Então, pessoal, o que a gente faz? A gente pensa que os responsáveis pela nossa infelicidade ou pela nossa felicidade são os outros, né? Então, a gente projeta no externo
algo que vai fazer a gente se sentir bem com a gente mesma. Só que na verdade, pessoal, você tem que ser a maior responsável pela sua vida. Enquanto você continuar projetando nos outros essa responsabilidade pela sua felicidade ou pela sua infelicidade, você está doando todo o seu poder na mão dos outros, né? Então você está deixando de assumir o protagonismo da sua vida. Enquanto você continuar culpabilizando o outro pelo aquilo que te aconteceu, você não assume a responsabilidade da sua vida, tá? Então, você é a responsável por aquilo que você sente. E quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas falam, ah, não é assim, né? Se o outro me feriu, eu fico triste. Claro, o outro teve um ato que te deixou triste, mas o quanto você vai deixar isso abalar suas emoções é uma escolha sua. É uma responsabilidade sua. O quanto de poder você vai dar para os outros para te fazerem feliz ou te fazerem triste. Entenda, o seu estado interno depende apenas exclusivamente de você, né? Então, o quanto de poder você está entregando na mão dos outros e você está ficando pequenininha perante a tudo isso. Enquanto você continuar delegando aos outros a responsabilidade de te fazer feliz ou o poder de te deixar triste, você vai estar no papel da vítima. E eu já falei aqui na live passada que vítimas não vencem, vítimas não crescem, vítimas não evoluem, porque elas entregam todo o poder na mão dos outros. Então tá na hora de você olhar para a sua própria história e reassumir o poder da sua vida nas suas mãos. É você que dá o poder para os outros te fazer bem ou te fazer mal, tá bom? Então, para pensar aí, tá? Chegou a hora de você assumir a responsabilidade pela sua felicidade, tá? E como é que a gente faz isso? Independente do que nos aconteceu, né? Eu sei que às vezes tem pessoas que passam por tragédias inimagináveis. Mas por que tem gente que passa por essas tragédias e traz tudo isso como um aprendizado e evolui e impacta a vida de outras pessoas e tem gente que nunca mais se levanta, né? Tem gente que vai reviver diariamente aquele mesmo drama. São pessoas que vão continuar vivendo eternamente nessa memória, nessa frequência vibratória, nessa energia. Então, o quanto que você escolhe reviver esses acontecimentos diariamente? Porque entenda uma coisa, o nosso cérebro não sabe distinguir um pensamento, uma memória, do que algo que está acontecendo agora. Então, se toda hora você revive o que te aconteceu através da sua lembrança, né? Você fica estagnado no seu passado, na sua dor, revivendo isso diariamente, você permanece na dor. Você prolonga esse sofrimento eternamente, até que você decida curar isso, até que você decida assumir o seu poder, até que você decida ir para a vida e criar novas experiências. Mas para isso a gente tem que abrir, a gente tem que se abrir para o novo, a gente tem que escolher ter novas experiências, tá bom? Então hoje eu vou te ensinar um passo simples para você começar a ressignificar essas emoções, para você começar a ressignificar o seu passado, tá bom? Então, escreve aqui para mim se vocês estão gostando, se faz sentido para vocês, se vocês acham que não, que os outros realmente são responsáveis pela sua felicidade ou não, que eu vou beber uma aguinha, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente tem que entender nesse processo é que aceitar o que te aconteceu não é concordar. Eu já ouvi isso de muitas clientes, né? Muitas clientes que eu atendo, elas estão em negação. A vida delas não flui porque elas estão apegadas no passado.
Como é que eu posso ter um presente? Como é que eu posso ter um futuro se eu tô com os meus olhos virados para o passado? Se eu tô diariamente revivendo tudo aquilo que aconteceu comigo? Se eu tô presa na dor, no ressentimento? Então, como é que eu vou ter um futuro se eu tô internamente, diariamente na minha mente, vivendo nesse passado, né? A Tati falou aqui, perfeito, Mari, obrigada, Tati. Então, enquanto você não aceitar o que te aconteceu e olhar para isso, você vai continuar em negação. E tudo que a gente exclui, a gente se torna. Olha que frase impactante, tá? Tudo que eu excluo, eu me torno. Por quê? Essa frase é uma frase do Bert Hellinger, né? E por que é assim? Porque a vida é tão interessante, né? Que tudo aquilo que eu não aceito, que eu não concordo, que eu vivo negando, que eu vivo lutando contra, eu dou energia para aquilo na minha vida. Eu acabo convidando isso entrar cada vez mais na minha realidade. Enquanto eu não parar e não olhar para o que me aconteceu e não aceitar isso, eu vou continuar revivendo isso, eu vou convidar pessoas na minha vida para agirem da mesma forma. Então eu vou continuar agindo nesse mesmo padrão vibracional. Então, o primeiro passo é aceitar. E aceitar não significa concordar, né? Então, quando eu aceito algo, eu aceito que aquilo me aconteceu, eu paro de negar, eu paro de lutar contra, eu paro de gastar toda a minha energia tentando fingir que aquilo não aconteceu. E quando eu aceito, apesar de não concordar, né? Eu aceito, eu libero esse peso. Eu paro de lutar contra, eu paro de dar poder para isso e eu simplesmente olho e acolho. Então eu tenho que aprender a acolher as minhas emoções. Eu vou dar esse exemplo, né? Que quando eu tive esse burnout, eu queria negar, eu continuava indo, fazendo, até que meu corpo não aguentou mais, ele precisou me chacoalhar, né? Ele precisou mostrar nitidamente que eu não tinha mais o controle, que era a hora de soltar tudo aquilo, que era a hora de aceitar o que estava acontecendo comigo, que era a hora de cuidar das minhas emoções, de ser gentil comigo mesma. Então, para de negar e acolhe, aceita. Isso aconteceu com você e faz parte da sua vida, dos seus aprendizados, da sua evolução, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, tá bom, como que eu faço então para fazer essa ressignificação emocional? Oi, Paty, seja bem-vinda. Então, o primeiro passo é a gente entender que tanto você quanto os outros estão dando o seu melhor. Então, ai, Mariana, como assim? Como assim a pessoa que me magoou, me feriu, me machucou, me bateu, me abusou, tá dando o melhor? Ela está dando o melhor que ela tem de acordo com o nível de consciência que ela teve, de acordo com o nível de aprendizados que ela teve na vida dela. Alguém, por exemplo, que é abusivo, talvez ele foi a vida inteira abusado. Talvez ele aprendeu através de repetição e repetição que aquilo era o normal. Então, quando a gente consegue olhar para o outro com esse entendimento, por mais que doa, por mais que você não concorde, por mais que isso não seja a sua realidade, a gente tem que entender que essa é a realidade do outro. E não é que você concordando com ele, né, você aceitando isso, você vai concordar com os atos dele, você vai achar bonito, você vai achar incrível o que ele fez. Não é isso. Mas é entender que ele fez isso de acordo com o nível de conhecimento que ele tinha naquele momento. Então, às vezes, a gente julga muito o outro, julga muito as pessoas que erraram com a gente no passado, só que a gente esquece de olhar para a nossa própria história. E aí eu quero te perguntar hoje, você já foi abusivo com alguém? Você já cometeu erros com alguém, mesmo sem você querer?
Você já magoou pessoas na sua vida? Você já mentiu para alguém? Você já traiu a confiança de alguém? Responde aqui para mim. Porque muitas vezes a gente fica presa aqui na dor, né, no que os outros nos fizeram, mas a gente esquece que a gente também erra, que nós também somos humanas, que nós, em algum momento da nossa vida, talvez também magoamos os outros. Então, quando a gente consegue olhar para essas pessoas com essa humanidade e entender que, assim como elas, talvez em maior ou menor grau, a gente também cometeu erros, a gente também machucou o outro, a gente também feriu, a gente também talvez traiu a confiança do outro. Então, quando a gente para e olha para isso, a gente traz um outro entendimento sobre isso. Porque muitas vezes, quando a gente está olhando para alguém que nos feriu, a gente sente toda aquela mágoa, todo aquele peso. Só que a gente se esquece que essa pessoa, assim como nós, também é humana. A gente se esquece de entender que, assim como nós, talvez essa pessoa cometeu erros sem querer. Talvez, assim como nós, essa pessoa traiu a sua confiança sem querer, né? Talvez ela repetiu padrões familiares, talvez ela repetiu aquilo que ela aprendeu na vida dela, então ela repetiu os emaranhados da família dela, né? Tudo que ela viu, ela repetiu, né? Oi, Tá, seja bem-vinda, Branca. Muito obrigada, muito uma honra ter vocês por aqui, tá bom? Eu vou pedir para vocês já compartilharem, subirem os corações aí, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então, pessoal, quando a gente está preso na nossa dor, a gente olha o outro com muita mágoa. Só que a gente esquece de entender que, na verdade, o outro é humano assim como nós. E talvez em maior ou menor grau, você também já traiu, já feriu, já mentiu, já machucou alguém sem querer, tá? Então entenda que as pessoas que te feriram também estão tentando fazer o melhor que elas podem, de acordo com o nível de consciência que elas têm naquele momento. Então, com esse entendimento, fica muito mais fácil olhar para essas pessoas com mais humanidade, né? Por mais que você não concorde com as atitudes dela, por mais que você não faria igual, exatamente igual, mas quando a gente consegue olhar por essa humanidade, fica muito mais fácil da gente ressignificar esse nosso passado, tá bom? E aí, o segundo passo é a gente reconhecer a nossa responsabilidade nessa história. Então, por exemplo, quando eu olho somente como vítima, você me machucou, você me traiu, você fez isso, você fez aquilo, a gente fica muito desvitalizado, a gente perde o nosso poder. Agora, quando eu olho para isso e eu olho para essa história e falo assim, tá bom, qual foi a minha responsabilidade nisso? Porque eu vou te dizer uma coisa, se alguém te machuca uma vez, a culpa é daquela pessoa. Mas se alguém te machuca pela segunda vez, a culpa também é sua. Porque você permitiu que isso acontecesse com você. Você permitiu que essa pessoa te ferisse uma vez, te ferisse a segunda vez, te ferisse a terceira vez, você não se posicionou. Então, reconhecer a sua responsabilidade nisso é entender que talvez você foi conivente com isso, que talvez a sua energia tivesse no papel da vítima. E quando a nossa energia está na vítima, a gente convida esses algozes para entrarem na nossa história, tá? Oi, Camila, seja bem-vinda, que bom que você conseguiu entrar, uma honra ter vocês aqui. Então, pessoal, quando eu estou vibrando muito na vítima, eu impulsiono o outro a estar no lugar do abusador. Quando eu começo a me aproximar, me posicionar na vida, eu também
convido o outro a sair desse papel de abusador. Então eu não estou dizendo para você assumir a responsabilidade pelos atos dos outros, tá? Você não é responsável pela forma como ele agiu, mas você é responsável por se defender, por se posicionar, por aprender a dizer não, por falar, por estabelecer limites, por falar assim, até aqui você vai. Se você cruzar essa linha, você não vai ser bem-vindo na minha vida. Então, qual que foi a sua responsabilidade nessa situação? Tá? Então, se o outro te feriu uma vez, a culpa é dele. Se ele te feriu de novo, você tem que se posicionar, você tem que estabelecer limites, você tem que se valorizar, né? Então, os outros só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. E eu também já vivi situações de abuso. Eu sei que quando a gente está envolvida na situação do abuso, a gente não percebe, né? Mas aí a gente precisa encontrar formas de sair dessa situação, de se posicionar, de nos valorizar, né? Então, quando a nossa autoestima está muito baixa, a gente permite que esses abusadores cheguem até nós. Agora, quando a sua autoestima está alta, quando você se valoriza, você não dá ao outro a oportunidade de te fazer de gato-sapato. Você se posiciona, você fala, você sai, tá? Você não é obrigada a ficar numa relação que não te cabe, que é abusiva. E seja uma relação amorosa ou seja uma relação de amizade. Se você está convivendo com alguém que só te põe para baixo, que você sente cada vez inferior do lado dessa pessoa, sai de perto, tá? O seu amor próprio tem que falar mais alto. Você tem que se amar a ponto de não deixar ninguém te fazer de gato e sapato, né? Então é isso que é importante a gente saber, que assuma a sua responsabilidade pelo aquilo que está acontecendo na sua vida. E não permita, não dê a ninguém o poder de te ferir, né? Então, só acontece na vida da gente aquilo que a gente tolera. Até quando você vai ficar tolerando tudo isso? Tá na hora, se alguém tá te ignorando, se alguém não tá te valorizando, é você que tá fazendo isso com você mesma, sabe? Dá um basta, chega, sabe? Assume seu poder, assume a sua força. Você nasceu sozinha. E você não precisa estar com alguém que te põe para baixo. Você tem que ser sua melhor amiga. Você tem que se cuidar, se nutrir, se apoiar, falar para você mesma, chega. Tá? E se você precisar de ajuda, porque quando a gente está vivendo essas situações, muitas vezes a gente não enxerga, né? Porque o abusador, às vezes, ele tem o dom mesmo de manipular, né? E fazer a gente sentir que a gente não tem mesmo valor, que a gente não vai conseguir dar conta sozinha. Mas por isso que eu tô aqui para te dizer que você tem muito valor, que você é valiosa, tá? Que você é maravilhosa, que você tem valor não pelo que você aparenta, não pelo que você faz, não pelo que você sabe, mas pelo que você é, tá? E eu vou repetir isso em todas as lives, até que você se olhe no espelho e pare de aceitar migalhas, tá bom? Pare de aceitar o pouco. Você nasceu para ter uma vida extraordinária. Então, para isso, a gente tem que largar todo esse lixo emocional, seja esse lixo emocional do passado ou do nosso presente, e acreditar que a vida pode ser muito mais. A Tati está falando, realmente não conseguimos ver quando estamos na situação. Não conseguimos, né? Porque aquilo vai nos enredando dentro daquela manipulação e vai ressoando com a nossa baixa estima, com a nossa desvalorização. E por isso que às vezes a gente tem que pedir ajuda. Se você está sofrendo numa relação, entenda, ninguém precisa estar numa relação para sofrer. Olha para sua relação. Se você está sofrendo mais do que você está sendo feliz, talvez tenha alguma coisa errada na sua relação. E talvez nem seja a relação em si, talvez nem seja o outro, talvez seja você mesma, né? Então, enquanto eu não sair do papel da vítima,
eu continuava sofrendo, mesmo com pessoas maravilhosas ao meu lado. Porque enquanto você não se valorizar, enquanto você não amar, você não vai conseguir receber esse valor do externo. Você não vai conseguir nem identificar esse valor do externo. Então, quando você não se ama, não se valoriza, o outro pode estar ali se esforçando ao máximo para demonstrar o amor dele, o carinho, o quanto você é maravilhosa, mas isso não vai entrar. Porque você não tem receptores cerebrais para identificar isso, porque você está estagnada no mesmo padrão de vítima, tá? Então, quando você estiver numa situação dessa, é muito importante você pedir ajuda. É muito importante você procurar ajuda para você redescobrir o seu valor. Porque à medida que você passa a se valorizar, você emana essa vibração e os outros à sua volta vão também começar a te valorizar e te olhar com mais respeito, com mais cuidado, tá bom? Então tudo parte de dentro para fora. Então eu já falei aqui, né, que pra gente ressignificar o nosso passado, a gente tem que parar de negar, a gente tem que parar de fingir que essas emoções não existem e realmente decidir olhar para isso. Por mais que a gente pense que vai doer, isso é uma grande libertação quando a gente tem coragem de olhar para essas feridas emocionais e acolher isso, né? Parar de negar, parar de fingir que não existe e acolher tudo isso. O segundo passo que eu falei é assumir a responsabilidade por isso, né? Qual é a parte que te cabe dentro dessa vivência? Qual foi a sua responsabilidade dentro de tudo isso? E o terceiro passo é reconhecer a imaturidade, né? A sua imaturidade em permanecer nessa situação e a imaturidade do outro de agir daquela forma. Entenda uma coisa, é que nem eu te perguntei aqui, né? Se você já traiu, se você já feriu alguém mesmo sem querer. A gente faz isso não porque a gente é psicopata, né? A gente quer machucar o outro. Não, eu vou acabar com a vida do outro. Eu vou manipular, abusar psicologicamente do outro. A não ser que a pessoa seja realmente um psicopata e ele faça isso com prazer, ninguém faz isso porque quer, né? As pessoas, elas estão vivendo os próprios emaranhados emocionais, elas estão repetindo os próprios padrões familiares, né? Então, entenda uma coisa, o outro está fazendo o melhor que ele pode de acordo com o nível de consciência que ele tem. Então, aquilo que ele está fazendo, na verdade, é uma imaturidade da parte dele. Então, quando a gente consegue reconhecer isso, a gente tira o peso, né, dessa culpa que a gente projeta no outro. Não, ele fez isso para me ferir, ele quis me magoar, ele quis me ferir. Né? E quando a gente entende, não, talvez ele não quis fazer nada disso, ele está repetindo os padrões, né? Ele é imaturo, ele fez tudo isso, me magoou, eu não concordo com o que ele fez, mas eu aceito que isso aconteceu na minha vida. E aí vem o próximo passo, que é o mais importante de todos, pessoal. Quando você consegue olhar para tudo isso, chegou a hora de você falar assim, tá bom, o que eu aprendi com isso? Porque eu acredito muito, pessoal, que a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para ganhar virtudes. E quando você tem uma experiência dessa e você não aprende nada com isso, a tendência é que você repita isso até que verdadeiramente você possa internalizar os aprendizados, até que você possa verdadeiramente aprender e crescer com tudo isso. Então, é a sua escolha pegar essa dor que te aconteceu e transformar em aprendizado. Olha para isso que te aconteceu, olha para toda essa dor que você sentiu e pensa assim, tá bom, o que eu aprendi com isso? Se tivesse algo de positivo em tudo isso que eu passei, o que é? Né? Como que eu cresci com isso? Porque eu tenho que te dizer, pessoal, que nada acontece com você.
Tudo acontece para você, para o seu crescimento, para a sua evolução. Então, às vezes, quando eu falo isso, algumas pessoas têm um choque, né? Uma aversão. Falam assim, nossa, Mariana, imagina, como que você pode falar isso? Que eu passei por tudo isso para aprender alguma coisa. É a única coisa que eu posso te dizer, porque se você não trouxer um aprendizado de toda essa experiência que você passou, você vai continuar na dor. Sabe, se você continuar revivendo aquilo, se machucando, relembrando, projetando isso na sua memória, nas suas emoções, liberando todo esse estresse no seu corpo, tudo isso que você passou não vai ter função nenhuma, né? Então, quando a gente fala, você fez isso, tá bom, mas o que isso trouxe de aprendizado para você? Talvez com toda essa dor, você teve que ser mais forte, mais resiliente, você teve que aprender a se virar sozinha, você teve que aprender em quem você deve confiar ou não. Então, pessoal, mesmo do lixo emocional, existem aprendizados, existem grandes transformações. Deixa eu ver aqui o que a Carola falou. Isso aconteceu comigo. Todo relacionamento meu acabava pelo mesmo motivo. Aí entendi que o problema estava em mim, aceitando ser tratada de qualquer forma. E isso, né? Quantas vezes a gente aceita esse tipo de tratamento? E é claro, a gente vai, se a gente não se valoriza, a gente emana essa desvalorização. E às vezes o outro pode ser um gentleman, pode ser um príncipe, mas ele vai entrar nessa vibração, que nem eu falei, se você está vibrando aqui no polo da vítima, você convida o outro para ser o abusador, né? E eu sei que é difícil às vezes a gente aceitar isso, né? A gente assumir a parte que nos cabe dentro disso, mas é real, né? A Carola tá falando, quando dei um basta e comecei a cuidar de mim de novo, um mundo novo se abriu. E é isso, né, pessoal? O foco tem que estar em você. Tá bom, deixa todo esse lixo de lado. O que você aprendeu com isso? O que você ganhou com isso? Quando você conseguir ressignificar isso, você traz transformação para esse acontecimento. Então, tudo que eu passei na minha vida, o fato de eu ter tido esse relacionamento abusivo, o fato de eu ter passado por tudo isso, me transformou na terapeuta que eu sou hoje. Hoje eu posso olhar para as minhas clientes com muito mais empatia, porque eu já estive nesse lugar, eu já estive na vítima, eu já estive na perfeccionista, na sobrecarregada, na desvalorizada, a que não se sentia amada, não se sentia merecedora. E por eu ter me transformado, eu sei que é possível. Eu sou capaz de olhar para as minhas clientes com essa amorosidade, mas com essa assertividade de puxar elas desse lugar, de tirar elas da vítima, de mostrar para elas que elas são maravilhosas de verdade, que elas têm poder, por mais que elas não acreditem, né? Então eu ajudo as minhas clientes a relembrarem quem elas são, porque eu já estive nesse lugar, desvitalizada, desempoderada, né? Então, por isso que eu te digo com todas as letras, esse lugar não te pertence, tá? Você está nesse lugar, mas você não é isso. E você precisa aprender com tudo isso. Você precisa pegar tudo isso que te aconteceu como força, como poder e ir para a sua vida como coragem. É a sua escolha. O que você vai fazer com essa dor? Você vai ficar a vida inteira remoendo essa dor, continuando a reviver isso através dos seus pensamentos, continuando liberando essa toxicidade no seu organismo, ou você vai pegar isso e falar assim, tá bom, o que eu vou fazer com isso? Eu vou assumir isso que me aconteceu e eu vou usar isso para me tornar uma pessoa melhor. Eu vou usar isso como escada para o meu crescimento. Agora ninguém mais vai pisar na minha cabeça, mas não com raiva, né? Mas com crescimento. Eu escolho me abrir para a vida novamente. Não é porque um idiota me abusou, me feriu, me bateu, que eu vou continuar nesse lugar de vítima.
né? Então, o que que eu escolho fazer com isso? Eu escolho aprender ou eu escolho continuar remoendo tudo isso, tá? E aí, pessoal, veio um grande passo e eu acho que esse é o mais difícil muitas vezes, né? É a gente verdadeiramente perdoar, né? Perdoar o outro, perdoar a si mesmo por ter passado por isso, né? Então, quando eu falo de assumir a nossa responsabilidade de viver tudo aquilo, não é para te trazer culpa, mas é para você aprender a se libertar de tudo isso. Você fez o melhor que você pôde, de acordo com o seu nível de consciência naquele momento. Então, quando você aprende a soltar tudo isso, quando você consegue verdadeiramente perdoar, você libera todo esse potencial, toda a sua energia que você estava usando para segurar essa mágoa, essa amargura, você libera para a sua vida. Então, quando a gente consegue verdadeiramente perdoar, a gente libera um potencial enorme de cura, de luz, de energia na nossa própria vida, né? A Branca falou, transformar a dor em combustível para seguir em frente. Maravilhoso, é isso, né, Branca? E aqui a Carola falou, mas foi desafiador me olhar no espelho com verdade. Sim, porque é muito mais fácil a gente negar, né, pessoal? A gente quer negar tudo isso, a gente quer fingir que isso nunca aconteceu, a gente não quer olhar para isso. Mas só quando a gente consegue olhar para tudo isso com verdade, olhar para a gente e falar, tá bom, o que eu vou fazer com isso agora? O que eu vou fazer disso que me aconteceu? Quando a gente consegue verdadeiramente se perdoar e falar, tá bom, eu fiz o que eu pude, eu entrei nisso porque muitas vezes eu repeti um padrão familiar, eu repeti o que meus pais me ensinaram, eu repeti o relacionamento deles. Quando a gente consegue olhar para isso, não com julgamento, mas com aceitação, e olhar para aquela pessoa e falar, tá bom, eu aceito que isso aconteceu na minha vida, e eu talvez não concorde com o que você fez, mas eu decido seguir em frente. Né? Eu decido olhar para a minha vida, eu decido parar de carregar essas frustrações dentro de mim e ir para a minha vida com coragem. Né? Então, perdoar é o passo mais difícil muitas vezes, mas é o passo que realmente vai liberar todo esse potencial dentro de você mesma. A coaching Adri, que bom que você está aqui, falou, né? E depois sentimos os efeitos potencializados, trazendo mais dores e dificuldade em lidar com as situações. É verdade, porque se você não perdoar, se você continuar revivendo isso diariamente, o que vai acontecer? Esses vão ser os seus filtros. Né? A gente vai começar a olhar para o mundo através desses filtros e aí a gente gera essas generalizações. Então, por exemplo, se um homem na sua vida te traiu, né? E aí você você criou essa experiência, você não olhou para isso, você não curou, você não entendeu. E aí você começa a colocar isso como filtro. E aí você começa a olhar para todos os homens através desse filtro. Aí você fala: todos os homens traem, todos os homens não prestam. E aí você vai criando essas generalizações. E a partir do momento que você começa a olhar para a sua vida através desses filtros, é só esse tipo de homem que você vai atrair na sua vida, porque você está focando nisso, né? É aquilo que eu falo, quando você onde está o seu foco, está a sua energia. Então, quanto mais você foca nisso, mais você atrai disso para sua vida. Então, enquanto você não ressignificar essa experiência, você vai estar sempre convidando essa mesma experiência para a sua vida. Então, a partir do momento que você ressignifica, você tira esse filtro. E aí você consegue entender que assim, não, aquela pessoa te traiu. Mas será que de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, de 50% vamos pôr aí que são homens, será que de 3 bilhões de homens que existem no mundo, todos traem? Né? Então, quão generalista nós somos ao pensar dessa forma? Será que não existe um homem fiel no mundo que possa ser bom para você, que não vai te trair não vai te tratar como um lixo? Né? Então,
vamos parar com isso, né? Quando a gente consegue ressignificar, a gente tira esses filtros e a gente consegue olhar para essas situações de um lugar muito mais expandido. E a Branca falou, é libertador perdoar. Não é fácil, mas é totalmente possível. Sim. E se você tiver com dificuldade para perdoar, eu tô aqui para você, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar a olhar para isso, porque muitas vezes a gente não quer acessar essa dor. A gente não quer olhar para isso. Mas é muito necessário para que a nossa vida possa andar. Quantas clientes eu já atendi que a vida não andava, não andava, ela fazia tudo, se esforçava, dava o melhor, mas a energia dela estava totalmente no passado. Como é que você vai olhar para o futuro se você está olhando para o passado? Né? Então, se você precisar de ajuda, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Você não está sozinha nessa jornada. No final do mês, agora, eu vou abrir minhas inscrições para minha mentoria em grupo, onde a gente vai olhar para isso em profundidade. Vamos juntas descobrir, né, quão maravilhosa você é. Então, eu espero que essa live tenha te ajudado a ressignificar um pouco dessas impressões que a gente tem, né, de que a gente está presa na vítima, está presa no que nos aconteceu e aprender a soltar tudo isso, tá bom? Então, se essa live fez sentido para você, eu peço para você compartilhar com as suas amigas. Me ajuda para que essa mensagem possa chegar a mais mulheres, para mais mulheres poderem se libertar desse peso da angústia, da mágoa, do passado e verdadeiramente poderem ter a vida que elas merecem, tá bom? Eu conto com vocês nessa jornada. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui comigo. E qualquer coisa eu tô aqui para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.